Esse vídeo vai falar sobre o CIDR, que é uma forma de representar endereçamento IP. Isso foi criado para facilitar a representação dos agrupamentos de rede e também para facilitar a forma de disponibilização nas tabelas de roteamento. E a ideia geral do CIDR, que é não usar classes. Então não existem mais classes, aquelas classes A, B, C, elas não existem mais, isso é legado. Então não há nenhuma limitação em relação aos prefixos de rede. Então esse classless tem esse objetivo. Então o objetivo maior mesmo é em relação à questão de roteamento, que é para isso, né, uma das funcionalidades do protocolo IP. Então não tendo mais essas classes, como é que se representa os agrupamentos? A partir de qualquer quantidade de bits no prefixo. Então, ao invés de se usar classes estáticas, pode-se fazer variações de acordo com o que é necessário. Então, o CIDR foi definido na RFCs 1518 e 1519. Usa a barra, né? A barra para representar o prefixo de rede em número de bits. Então, a ideia é a quantidade de bits que aparecem nessa barra representam a quantidade de bits do prefixo de rede. Em outras palavras, é a máscara. Mas a leitura é essa. Então, barra 30 seriam 30 bits fixados como identificação da rede. Lembrando que o total, né, de bits do IPv4 são 32 bits. Então, para saber quantos bits sobram, por exemplo, para endereçar hosts, basta pegar o prefixo de rede e diminuir de 32. Então, nesse caso, sobrariam 2 bits. 2 na 2 são 4. Então, teriam 4 endereços possíveis aí, 1/30. Essa interpretação tem que se ter desse barra, né? Com essa notação com barras. Então faz o papel da máscara de rede. A representação é um pouco diferente, mas ela tem um foco também diferente. Tem uma flexibilidade muito maior. Então, uma máscara barra 30 com a notação decimal é 255, 255, 255, 252. Por quê? Porque tem 30 bits na sequência em 1. Primeiro octeto 255, segundo octeto 255, terceiro octeto 255 e o último octeto com 6 bits em 1. Então, continua sendo barra 30 igual, porque cada octeto, obviamente, são 8 bits. Formam uns 32 do endereçamento PV4. Então, para saber a máscara a partir do prefixo, basta colocar 1 onde for a quantidade de bits relacionados. 1/24 teriam os 24 primeiros bits em 1. 1/16 teriam os primeiros 16 bits em 1. 1/27 teria os 27 primeiros bits em 1. É assim que se interpreta essa forma de representação. Claro, e como é que se converte isso, né? Como é que se sai desse binário aí e vai para um decimal? Usando a regra de exponenciação. Então se faz do 2 na 7 até o 2 na 0, os 8 bits aí, tem uma combinação que são 256 endereços possíveis. Então, não confundir isso, né? 2 na 8 são 256 combinações. Sendo que o começo é em 0 e vai até o 255. Isso, cada octeto comporta no máximo, então, 256 em decimal, mas
representados por 0 até 255. Então, barra 24, nesse caso aí, o último octeto seria 0. Só que não é 0, é todos os bits em 0, porque isso representa o 0. Então, essa leitura do binário é importante para poder depois entender os exemplos que eu irei mostrar. Então, como isso aí a gente consegue, a partir dessa nomenclatura com barras, como a gente consegue chegar ao conjunto. Porque esse barra 24 representa um conjunto. Então, o barra 24 é igual à máscara 255, 255, 2550? Sim. Ela é igual. Representam a mesma coisa. Nada mais é que 24 bits primeiros em 1. É isso aí. Então, muito importante algumas coisas relacionadas a endereço PV4. As classes de endereços, elas servem como referência. Elas não são usadas para roteamento, elas não são usadas para definição de grupos de endereços. Elas simplesmente foram usadas no início do protocolo IPv4 para fazer a diferenciação de grupos de redes, sendo redes gigantescas como classe A, redes muito grandes ainda como classe B e redes relativamente grandes para a época como classe C. Então, a nomenclatura usada hoje é CIDR, usado em barras. O IPv6 usa somente barras. Então, no caso do IPv6, não são 32 bits, são 128 bits que compõem um endereço IPv6. Então, os prefixos de rede são barra 64, barra 56, barra 48, barra 32. Tem barra 128, que representa um único endereço IPv6. Então, o IPv6 já usa somente CIDR. Então, se eu tenho máscara de rede IPv6, na realidade, tem, mas não é esse nome, é um prefixo de rede. Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui, alguns, são relacionados a exatamente essa questão. Por exemplo, esse endereço, 192.168.10.0/24, historicamente ele é uma classe C. Portanto, essa máscara padrão aí corresponde a uma classe C. Ok. Mas esse barra 24, a forma como ele é apresentado, vale para qualquer outro tipo de barra que vai se ver com CIDR. Então, o que é o barra 24? Representa os primeiros 24 bits fixados. Ou seja, não podem estar sendo alterados. Por quê? Porque eles identificam a rede. Então, esse 192.168.10.0/24 nada mais é que os 24 primeiros bits identificam a rede. Então, o que sobra para endereçar hosts? O último octeto, que são 8 bits. Então, ele vai de tudo 0 até tudo 1. A regra geral é: o primeiro endereço desse conjunto representa o ID da rede, a identificação da rede. O último endereço identifica o broadcast, ou o último endereço desse conjunto aí. Nesse caso é 255. Essa é a regra geral de endereçamento IPv4. Então, por mais simples que possa ser esse exemplo aí, a técnica usada nesse caso é a mesma para qualquer outro caso, usando CIDR. Então, essa conversão que é feita, por que o 255? Porque se converte onde se tem o dígito 1 binário, você leva a potência da posição, vindo do 0 à esquerda até o 7 à direita, e faz o somatório. Então, o maior valor vai ser 255,
e a quantidade de combinações são 256. Bom, então aqui vamos voltar para o caso do barra 24 para vermos uma outra questão. Aliás, vamos para o barra 22 aqui. O que é esse 172? Pelo primeiro octeto a gente já sabe que é uma classe B. Historicamente é uma classe B. Só que agora a gente está olhando um barra 22. A classe B tem como máscara padrão, o prefixo padrão, um barra 16. Só que nesse caso aí, isso não é válido, certo? Porque eu estou usando barra 22. É como se estivesse fracionando um barra 16. É basicamente isso, como se estivesse fracionando. Ok? Então, como é que eu descubro essa máscara barra 22? Segue aquela mesma sequência. Ó. Eu tenho 22 bits que identificam o prefixo de rede. Ou seja, meu primeiro octeto, os primeiros 8 bits, não vão ser alterados. Quer dizer, aquele 172 lá não vai ser alterado. O segundo octeto, que é 10, também não vai ser alterado. Qual é a minha única preocupação aí? Minha preocupação é com o terceiro octeto. Que eu não vou usar ele completamente para prefixo de rede. Eu vou usar apenas 6 bits dele. Então, qual é a regrinha? Primeiro vamos descobrir a máscara. É muito fácil fazer isso aí. 22 bits, pega os primeiros 22 bits, bota tudo em 1 e converte tudo para decimal. É assim que se faz a máscara. É o que está sendo feito ali. 2 na 7, 2 na 6, 2 na 5, 4, 3, 2. Por que os dois últimos não são? Porque são 0. Isso é 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então a fórmula é essa com 1, né? Onde a 1 multiplica pela posição a potência que está elevada. Se fosse 0, eu não preciso contabilizar, porque 0 qualquer coisa é 0. Então por isso que a gente não conta o 0 ali. Então, fazendo essa conversão desse somatório, então vai ser lá o 128, mais o 64, mais o 32, mais o 16, mais o 8, mais o 4. Somando 192, mais 32, 224, mais 16, 40, 240, mais 8, 248, mais 4, 252. Então a máscara de um barra 22 vai ser 255, 255, sempre isso, né? 255, 255, 252, 0. Sempre será um barra 22 essa máscara. Só que para este caso aí, deste endereço, 172.10.64.0/22, temos que descobrir qual é o conjunto onde ele começa e onde ele termina. Então temos que descobrir o ID da rede e o broadcast da rede, ou seja, o último endereço desse conjunto. Então essa regra é sempre feita dessa forma. A técnica de usar o binário aqui para converter para máscara é bem simples. Basicamente é onde é 1, eleva a potência e soma. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Para mim descobrir onde começa esse conjunto, e essa regra é válida para qualquer caso que se tiver um barra alguma coisa, e esse procedimento é feito nos roteadores para descobrir qual o ID da rede um determinado endereço IP se encaixa, é feito um procedimento de E-lógico. É um AND. A tabela verdade, está sendo colocada agora, diz o seguinte. Quando tiver um 0, vai ser sempre 0 a resposta. Quando tiver um 1, vai ser 1. Ou melhor, quando eu tiver 1 e qualquer coisa, a resposta é qualquer coisa.
Então, nesses primeiros dois octetos aí, do 17210, é 255 a máscara. Então, é tudo 1. Eu não vou alterar esses dois primeiros octetos. Eu não preciso me preocupar com eles. Eu vou me preocupar com o terceiro octeto. Esse 64 aí. Então, como é que eu converto esse 64 decimal para binário? Que fórmulas tem? Tem uma que é de decomposição. Então, por exemplo, eu vou elevar na posição da potência do octeto, então, começando pelo 2 na 7, por exemplo, eu vou ver se 2 na 7 é maior ou menor que 64. Essa é a ideia. Então, primeiro caso, 2 na 7, 128. É maior ou menor que 64? Menor. Então, é 0. 2 na 6 é 64. Fechou? É 1? Beleza. E o resto? O resto é 0. Porque eu já cheguei no valor de 64. Então, essa decomposição vale para qualquer valor. Então, já temos o valor em binário de 64. Veja, pessoal, mesmo sendo exemplos bem simplificados, a técnica aqui é que interessa. Vocês podem fazer isso aqui para qualquer valor, certo? Com o mínimo de risco de erro. Tem uma etapa de fazer validações de um cálculo mais simplificado? Tem. E tem que ser feito. Mas garanto para vocês, vocês não irão errar. Esse tipo de exercício aqui, esse tipo de análise tem que ser feita em endereçamento de rede. Bom, tendo o valor em binário, o que vai se fazer agora? Vamos fazer o procedimento de um E lógico, um AND, então seguindo aquela tabela verdade ali, de 64 com o terceiro octeto da máscara. Por que a gente vai fazer isso aí? Para saber se esse endereço que tem aí é o primeiro endereço do conjunto. Como é que se faz esse cálculo aí? Se compara binário com binário. Então se pega um 64, que é aquele 0100 mais 4 zeros, e faz um AND com o terceiro octeto, que são 6 uns e 00 no final. Bota um abaixo do outro e faz tal como se fosse uma multiplicação. É o que vai ser feito agora. Com 252. Então, o 64 AND com 252, bota um abaixo do outro. E agora a gente vai fazer essa operação. Então, seguindo a lógica, onde é 0, nem esquenta a cabeça. Só olhar a tabela verdade. Ó. Onde é 0? É 0. Se tiver um 0 aí, já era. Ó, vai ser tudo 0. Ó, 0. Mais um ali. E agora, 1 com 1. 1 com 1 é 1. O que sobrou? 64. Então, o que quer dizer isso aí? Que esse endereço aí, 172.10.640/22, é o ID da rede. Ele é o início desse agrupamento. Então, imagine que endereços que estão dentro desse conjunto aí, eles vão ser comparados com esse ID, e se retornar esse ID aí, quer dizer que esse endereço está dentro dessa rede. Então, é para isso que serve o ID de rede. Esse é o objetivo. E isso que uma tabela de roteamento faz. Só que é o seguinte, agora a gente sabe que ele começa aí. Mas a nossa briga agora é sabermos até onde vai esse grupo aí, esse agrupamento 172.10.640/22. Como é que a gente chega agora nesse maior valor do conjunto? É isso que a gente vai fazer. Então, como é que a gente começa a entender isso aí?
Primeira coisa que a gente pode comparar e dar uma olhada é o seguinte. Esse barra 22, na verdade, não pode ser alterado. O que sobra de espaço para endereços? O que falta para 32 bits, que é o tamanho maior possível de um endereço IPv4. Então sobram 10 bits. É isso que vai ter que ter. Então esse conjunto todo aí tem 2 na 10, que dá 1024. Um barra 22 sempre vai ter 1024 endereços. Certo? Sempre vai ter isso aí. Então esse 172.10.64.0.0, o que vai acontecer? Nós vamos, a partir da máscara e do começo desse valor, então a gente não pode mexer nos primeiros 22 bits. Os primeiros 16 estão ali, 172.10. O resto a gente pode alterar para botar endereços a partir do 23º bit. Então veja. Agora a gente pode alterar. Então aquele que está em X vermelho identifica onde a gente pode colocar endereços na rede. Então seriam endereços de dispositivos, de computadores, de impressoras, o que for. Seriam endereços a serem usados. Então como é que a gente faz para contar isso aí? Bom, onde tem o X, o que vai acontecer? Qual é o menor valor que eu posso ter naqueles X ali? E começa em 0. Então, é esse o valor do primeiro endereço desse grupo, que é aquele lá, 172.10.64.0.22. Agora, qual é o maior valor? Quando tudo for 1. Esse é o maior valor. Esse é o último valor desse agrupamento aí. Então agora a gente já sabe qual é o endereço de broadcast. Lembrando, não é 255 no terceiro octeto. Tem que levar em consideração o barra 22. Aqueles caras ali, ó, eles não são alterados. Esse que está em azul é do prefixo de rede. Agora, esses em verde, a gente vai converter eles. Então, o último octeto é 255. Agora, a gente vai converter o terceiro octeto, que não é mais 64. Ele não é mais 64. Certo? Agora, a gente tem que converter esse número aí, 0100011, para sabermos que número é esse. É o que a gente vai fazer agora. Procedimento de conversão, onde é 1, eleva na potência da posição. Então é 2 na 6, mais 2 na 1, mais 2 na 0. 64, mais 2, mais 1. Sessenta e sete. Então, o que é esse 67.255? Então, 172.10.67.255 é o último valor desse conjunto aí. Mais que entender a questão do cálculo em si, é entender a abordagem, a técnica que está se usando aqui. É muito comum se fugir do binário para fazer esse tipo de exercício. Mas é muito mais simples usar o binário. É muito mais simples. Está se fazendo cálculos mínimos aqui. Então, o barra 22. Quantos endereços tem um barra 22? Se a gente for olhar aí, esse 64 até o 67, imagine que eu estivesse pensando em barras 24, certo? Eu teria um 72.10.64, um 72.10.65
172.10.66, 172.10.67. Não seriam 4 barras 24? Isso não é à toa que são 4 barras 24, certo? 1 barra 22 seria um equivalente a 4 barras 24. Prefixos barra 24 tem 256 combinações, não é isso? Se eu tenho 4 desses caras, eu tenho 1024 aí. A outra forma de ver é eleva 2 na 10. Por que 10? 10 mais 22 são 32. É o espaço que eu tenho sobrando, vamos dizer assim, que não é prefixo de rede, que eu posso usar para endereço. Então, isso é uma forma de validar se o cálculo está correto, se tem lógica. É contar a partir de barras 24, converter, vamos pensar assim, em barras 24 e fazer essa contagem. Se a gente olhar o terceiro octeto, aqueles 2 bits ali estão em 00 e depois vai para o 11, a gente pode contabilizar o seguinte: eu tenho 4 combinações de classes C. Meu último octeto vai girar 4 vezes. É isso que mais ou menos pode se considerar, fazer uma analogia, certo? Então, o último octeto gera 4 execuções. Ele faz 4 giradas aí. Por isso que se chega nesses valores, então, de 67, que seria o último valor desse conjunto aí. Bom, um outro caso, por exemplo, 10400/17. Então, o 10 é a classe A. A máscara padrão uma classe A é 1/8. Quer dizer, o primeiro octeto é o prefixo de rede. Mas não está sendo usado dessa forma. Está se usando aí 1/17. Sendo 1/17, eu não tenho mais esse conceito de classe, certo? Não tem mais nada disso aí. Eu estou fazendo o que aí, basicamente? Eu estou fazendo uma classe A reduzida, né? É como se estivesse fazendo subredes de classe A. O que é o /17? Só pegar os 17 primeiros bits e colocar tudo 1. Tu vai saber a máscara. Então, o que está sendo feito agora? Portanto, 1/17 é 255, 255 e o primeiro bit em 1 do terceiro octeto, que é 128, 2 na 7. Então, 128.0. Isso é 1/17. Sempre vai ser assim. 1/17 é sempre essa máscara aí. Agora a gente tem que saber o seguinte: esse endereço que está aí, 10.400.17, é o ID da rede? Ele é o que identifica a rede, mesmo ou ele é o IP que está dentro desse conjunto aí? Mesmo procedimento para descobrir o ID. Temos que fazer um AND, um E lógico, da máscara de rede com o endereço, para sabermos onde ele começa. Então, nesse caso aí, onde é que eu tenho que me preocupar? Onde não é 255 e onde não é 0. Esse é o que eu tenho que me preocupar. Então, olha ali, é 0 o terceiro octeto. E o da máscara é 128. O que dá ali? Tudo 0 com qualquer coisa? Dá 0. Então a máscara vai ser esse cálculo que está sendo feito ali. Então 0, 8 zeros com 8 qualquer coisa, vai dar 0.
Então, o que vai retornar de valor? Zero. Então, o resultado do ID da rede vai ser o próprio endereço. Então, esse cara confirmado é o ID de rede. Então, essa validação ela tem que ser realizada para saber se esse endereço está sendo apresentado realmente é o começo do grupo. Nesse caso, é o começo do grupo. Então pensem assim, ó, qualquer endereço dentro desse conjunto aí, ao se fazer um end com a máscara, tem que retornar o ID da rede. Então, quantos endereços tem num /17? Pega 32 bits, que é o total de endereços, né? Total de bits de um IPv4, diminui do prefixo. Sobram 15. Então, como é que se faz isso? Bom, 2 na 8 é 256. Depois vai dobrando. 2 na 9 é 512. 2 na 10 é 1024. 2 na 11 é 2048. Na 12, 4096. Na 13, 8192. Na 14, 16.384. Na 15, 32.768. Vai dobrando, certo? Esses valores vão sendo dobrados. Então tem um conjunto bastante grande aí de endereços, certo? Então é um número bastante considerável de endereços nesse conjunto aí /17. Agora, o que a gente precisa saber? A gente tem que saber até onde vai esse conjunto. Então, até qual é o último endereço que compõe esse conjunto aí, 10.400/17. Uma coisa a gente já sabe, o 10.4, esse não vai ser alterado. Onde é que vai ter alteração? No terceiro octeto e no quarto octeto. Então a preocupação é no terceiro octeto. Já sabemos a máscara e já sabemos quantos bits são. Então, na verdade, aquele bit ali que é o 17º, esse bit aí, ele vai ser colocado em 0, certo? Ele está em 1 ali, mas na verdade é 0. Já sabemos que o último octeto é 255, porque é 1040, né? Então aquele 1 ali, ele vai ser, na verdade, 0. Ok? Corrigindo agora aí. Esse cara é 0. Eu não posso mexer nesse 0 aí. Se eu botar o 0 para contar, vai dar 10.4255. Não é isso. A máscara não é /16. A máscara é /17. Então tem que levar em consideração o bit que está sendo emprestado, vamos dizer assim, no terceiro octeto. Então agora o que eu faço? Boto tudo em 1. Todos os valores em 1. E aí eu faço a conversão. Então uma das técnicas é o seguinte, ó, tá tudo 1 e o primeiro bit está em 0. Eu posso diminuir um bit. Eu sei quanto é que é 2 na 7, é 128. O que tem aí? 1 menos 128, tem 127. Essa conversão pode ser feita. Ou faz o somatório, normal. Pega ali 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 4, fazendo toda aquela volta. Então, o maior valor que eu tenho nesse conjunto é 10 na 4.127.255. Então, quer dizer que esse 10.400/17, ele começa aí e termina em 10.4.127.255.
Pô, mas tem 32.768. Bom, temos aí 128 classe C aí. Se a gente for analisar o terceiro octeto. Não temos? Começa em 0 até o 127. Então são 128 vezes 256. Se fizer esse cálculo aí, vai dar os 32.768. Então, essa forma de abordar esse problema aí tem a mesma origem lá daquele primeiro exemplo com barra 24. Não muda nada. Muda a questão agora que os valores são maiores, vamos pensar, mas o cálculo aqui é o mesmo. Bom, o último caso que eu vou mostrar aqui é esse 224000/4. Pô, que máscara louca essa aí, 4. Esse 224, ele é uma classe D. Então ele é usado para multicast. Esse cara é reservado para usos de multicast. Em IPv4, obviamente. Mas o que representa aí? Quantos endereços tem nesse /4? Primeiro vamos saber o seguinte, como é que é a máscara /4? Em decimal, segue a mesma regra. Os 4 primeiros bits setados em 1. E o resto é 0. O que é o resto? Os 4 bits do primeiro octeto e todos os outros zeros que tem para fechar os 32 bits. Quanto é que se faz a conversão, o que vai acontecer aí? Bom, onde é 0, é 0. E esse primeiro aí? Como é que se converte? Bota as posições onde tem 1. Então faz 2 na 7. Mais 2 na 6. Mais 2 na 5. Mais 2 na 4. E vai somando. 2 na 7 mais 2 na 6 é 128 mais 64, 192. Mais 32, que é o 2 na 5. 224. E mais 16 do 2 na 4 dá 240. Então, uma máscara /4 em decimal é isso aí, ó, 240.0.0.0. O que se faz agora? Pego esse endereço, 224.0.0.0, e faço um E lógico com a máscara. Qual é o octeto que eu vou me preocupar? Só com o primeiro. O resto é tudo 0. O que eu tenho que fazer de conversão aí? Temos que converter o 224. A gente pode fazer aquela decomposição, ó. 2 na 7, 128 é menor que 224. Beleza. Somo com 2 na 6, 192 é menor que 224? Bota 1. 2 na 5, somo. Bota mais 1 aí. Ó, deu 224. Então fechou. E o resto? O resto são zeros. Agora faz um AND desse 224 com a máscara. Ficou um zero a mais ali. Aí. O que resulta daí? Onde é 0, não vamos nos preocupar. Sobra 1, 1, 1. Quer dizer o quê? Que esse 224.000 para uma máscara /4 é o ID da rede. É onde começa o conjunto. Então, convertendo ali o resultado, é 2 na 7 mais 2 na 6 mais 2 na 5, dá 224. Então, ok, confirmado. Esse é o ID da rede. O que a gente quer saber? Onde termina esse conjunto aí? Então, nós vamos agora saber onde esse cara vai terminar. Como é que a gente faz? Bom, temos que pegar os octetos que
seriam para uso de endereços e descobrimos qual é o último desse conjunto, seria o broadcast, o último endereço do conjunto. Então vamos lá. Esse 224/4, beleza. Os primeiros 4 não vamos mexer, porque esse é o prefixo de rede. Agora, todo o resto nós podemos mexer. Nós podemos usar como identificação de endereço. Esse é o cuidado que tem que se ter para poder saber, sem erro nenhum, qual é o final desse conjunto. Então, olha só. Tudo que estiver em azul aí vai ficar em 1. E vamos saber qual é o último valor. Já sabemos que é 255, 255, 255 nos 3 últimos octetos. Nós temos que converter só o primeiro octeto. Então, para converter, 2 na 7, onde é 1, né? A gente eleva na potência e soma. Os últimos 4 ali. Então, fazendo esse somatório, 2 na 7 mais 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 3, 240, mais 4, mais 8, mais 4, mais 1, mais 2, beleza. O que a gente vai ter aí? Ó, 10, 14, 15, mais 2, 2, 4, temos 2, 3, 9. Então, esse 224000/4, ele começa aí e vai até 239.255.255.255, que é o limite dos endereços classe D. Como está na RFC, que define os endereçamentos que são reservados para usos específicos, por exemplo, nesse caso aqui de multicast. Então, essa é a técnica que não vai deixar vocês empenhados em momento algum para qualquer cálculo IPv4 e IPv6 também, que segue o mesmo procedimento da questão do CIDR. No caso IPv6, é diretamente com prefixo. E são prefixos diferentes, limitados. Né? No caso aqui, IPv4 ainda tem a questão da máscara, certo? Mas o procedimento é o mesmo, certo? Segue a mesma lógica. Então, esse é o vídeo sobre o CIDR. Espero ajudar a quem está aí tentando aprender um pouco mais sobre isso.